Boa noite, TG. Seja bem-vinda, meu amor. Que bom lhe ter conosco nessa noite, viu? Você consegue me ouvir bem? Obrigada, meu bem. Boa noite para você também, viu? Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda, viu, querida? Boa noite, Ruth. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Anselmo. Seja bem-vindo. Estamos reunidos aqui para mais uma tarefa na nossa casa de oração. Boa noite, Fê. Agradecidos a Deus pela oportunidade de poder, né, aprender um pouco mais, porque sem dúvida quem aprende primeiro somos nós. Boa noite, Miss Lene 10. Seja bem-vinda, viu? Ai, Marilene, boa noite, lindona. Já somos 5 aqui, que bom, que bom. Boa noite, Ivone. Que bom ter você conosco, minha querida. Vamos iniciar o nosso trabalho. Vamos começar com a nossa prece, para que a gente possa conversar um pouco mais ao longo dessa atividade. Então vamos startar com a prece, porque é muito bom a gente iniciar e finalizar os nossos trabalhos conversando, né, com o nosso Pai Criador. Obrigada, Ivone, para você também, meu bem. E sintonizados com o plano espiritual. Então que a gente possa serenar a nossa mente, agradecendo ao plano superior, ao nosso bondoso Deus, ao nosso mestre, amigo dileto, o Cristo Jesus, por mais esse momento. Agradecendo também aos benfeitores espirituais da nossa casa, aos nossos anjos guardiões que conosco estão para realizar essa tarefa. Agradecer aos companheiros internautas que aqui já chegaram, os que chegarão ainda, e agradecer a todos os irmãos encarnados e desencarnados que de qualquer forma estarão unidos e ligados a nós pela vibração. Rogamos, Mestre querido, que nos dê uma atividade de maneira produtiva, exitosa, que as nossas palavras e os nossos pensamentos possam refletir tudo aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento, não a nossa vaidade, o nosso orgulho, para que esse trabalho não seja de certa forma prejudicado, que possamos aqui exprimir tudo aquilo que está lá no capítulo 23 do livro dos médiuns e que nos serve de fonte para essa atividade e para as demais em todo o mês de agosto. Que a vossa luz, que a vossa paz seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. E assim será. Boa noite, Cassinha. Boa noite, Gil. Boa noite, Delano Rodrigues. Boa noite, Ingrid Verena. Sejam bem-vindos todos vocês, tá? A esse nosso pequenino trabalho. Esse mês de agosto, a nossa casa vai trabalhar com o livro dos médiuns, né? E a gente vai iniciar esse nosso trabalho falando exatamente sobre obsessão. Tem pessoas que não gostam de falar, tem pessoas que não gostam do termo, mas é necessário que a gente se esclareça, é necessário que a gente possa também entender um pouco mais acerca dessa situação que muitas vezes acaba sendo danoso ou pesaroso para quem é acometido através dela.
E também serve de alerta essas nossas reflexões que a gente vai fazer hoje, vai servir de alerta e conhecimento para a gente, para que a gente, na medida do possível, se permita estar ligado e permita estar atento, vigilante, para que a gente não se deixe enredar num processo desse, né? Então, boa noite, Cássia. Obrigada, querida. Então, vamos entender um pouco mais sobre obsessão? Conforme Kardec nos ensina. Boa noite, Dicinha. Um beijo, meu bem. Saudades, viu? Então, a gente começa exatamente trazendo um trechozinho do Evangelho de Marcos, que está lá no capítulo 9, no item 18, quando ele diz o seguinte: e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. O que quer dizer isso? Isso significa e sinaliza a situação de um ser que está envolvido em um processo que é doloroso, que é deprimente, é constrangedor. E nenhum ser se coloca em uma situação dessa, espumando pela boca, rangendo dentes, né, secando e sem controle nenhum do seu corpo, nem da sua mente, porque quer. E o interessante é que Marcos nos relata lá, um pouquinho próximo do final desse versículo, quando ele diz o seguinte: e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E eles não puderam porque não se sentiam confiantes, porque não tinham fé, né? E talvez também, apesar de toda a capacitação do Cristo, talvez naquele momento, para quem estava presente, não tinha autoridade moral para fazer isso. E por que a autoridade moral é tão importante? A gente vai ver no decorrer desse nosso trabalho. Por que é importante se ter essa autoridade moral? Então, a gente vai falar de algo que, apesar, né, vamos falar de um fenômeno, porque isso está ligado à área fenomênica da mediunidade, a obsessão é uma das características da mediunidade, e a gente vai falar exatamente de algo que, apesar da gente não ter comprovação científica, a gente sabe que há fortes evidências de que o processo obsessivo, que é caracterizado pela manipulação, né, e interposições de fluidos tóxicos de um espírito no ser encarnado, e essa influenciação, essa interposição desses fluidos, ela exerce um papel importante, né, na fisiopatogenia. O que é isso? No estudo da natureza de doenças que o ser que está envolvido no processo de obsessão pode apresentar. E essas doenças estão no corpo físico, mas também no corpo espiritual. E às vezes evolui para quadros de séria gravidade. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre obsessão, a gente vai trazer aqui um pouco, né, do como as coisas aconteceram, como as coisas, né, se desenrolavam anteriormente. Lógico que a gente não tem a pretensão aqui de criar confrontos entre a ciência médica e a doutrina espírita, mas apresentar oportunidades de reflexões de uma forma objetiva, visando o aprofundamento das questões específicas, né, em que a gente sabe que até um certo tempo era muito difícil que a ciência admitisse tudo aquilo que a doutrina espírita veio trazer. E isso causava, inclusive, né, questões polêmicas, uma situação delicada com relação aos que praticavam a doutrina espírita, que entendesse que a ciência, naquele momento, para eles ainda não tinha fundamentos para admitir tudo aquilo que já se trazia. Então, todos tinham falado, apesar da capacitação de recursos técnicos e humanos,
Mas a classe médica, né, os cientistas, precisavam comprovar que era real e que isso acontecia. Enquanto não houve essa comprovação, como a gente de uma certa forma já tem esse apoio da área médica, sinalizando muitas vezes e identificando que a questão não é do corpo físico, que procurasse uma ajuda espiritual, hoje alguns médicos já se dão esse trabalho, porque a doutrina está muito mais divulgada, né? Alguns já se debruçam, além da sua questão da ciência, né? Da crença, eles já se permitem conhecer um pouco mais a questão espiritual para poder entender o processo acometido daquele ser que lhe chega como paciente nos seus consultórios. Boa noite, Aldinha. Boa noite, Gel. Seja bem-vinda, né? Boa noite, tia Alda. Boa noite, Iranildo. Muito obrigada por estarem aqui conosco, viu? Obrigada, Aldinha. Muito obrigada. Espero que esse trabalho seja bom para todos nós, tá? Então, a gente sabe, inclusive, que esse é um momento muito difícil para todos nós no nosso planeta. Sabemos que a gente vive um momento de grandes aflições, onde a busca pelos valores materiais, visando suprir a necessidade, né, da criatura em ter, e isso de uma certa forma acontece de maneira exacerbada, mas também equivocada, isso tem trazido muitos desequilíbrios. Estamos num projeto, né, do planeta ainda em provas e expiações, em transição para a regeneração. E a gente sabe que muitos lares, muitos irmãos em humanidade estão sendo chamados a vivenciar as suas provas. São horas, né? São momentos. A gente vive aí um período derradeiro para essa efetiva transição, mas isso faz com que essa fase que a gente vivencia, todos nós, de uma certa forma, não existe um lar, uma pessoa que nesse momento não esteja passando por uma situação delicada, né, de sofrimento, está sendo chamado a vivenciar, alguém com problema de saúde na família, é alguém com problemas financeiros delicados, é alguém com questões, né, comportamentais, psicológicas. São sofrimentos de diversas matrizes, pessoas que estão desesperadas, sem teto, sem leito, sem lar, sem alimento, sem a garantia do sustento. E tudo isso gera, de uma certa maneira, uma psicosfera tensa. O sofrimento faz com que a gente fique num comportamento meio que às vezes arredio, agressivo, reclusivo. Tudo isso mexe com a gente. Então, são nesses momentos, inclusive, que a gente é convidado a vivenciar intensas perturbações de ordem física e mental. E o que acontece quando a gente é chamado a vivenciar um momento desse? É algo muito delicado, pois o ser, ele fica vulnerável. Às vezes, o ser, ele questiona por que está passando, se acha injustiçado, acha que está sofrendo mais do que devia, porque sobre, né, o santo véu do esquecimento, ele não lembra que tudo isso tem um motivo, teve uma causa anterior. Então, se se sente injustiçado, o exercício da fé ele fica também, de uma certa forma, fragilizado, e as vibrações, elas baixam. As energias, elas vão se alternar. E isso faz com que o ser, de uma certa maneira, acaba atraindo companheiros nesse seu momento de perturbação, de desarmonia, que ele não gostaria de fato, se tivesse o conhecimento, a ter do seu lado. Então, com esse propósito, tá? A gente tem um estudo que foi trazido pelo professor Yves Lacroubet, em que ele é um psiquiatra francês, em que ele fez num estudo, enquanto ele precisava prestar uma entrevista, né, que foi concedida ao Comitê Brasileiro de Prevenção e Tratamento da Depressão, em que ele relata que de 3
a 6% da população do planeta. Hoje somos, né, mais de 8 bilhões, né, de habitantes, 8,04, alguma coisa assim, sobre os estados depressivos. E ele nos sinaliza que há uma tendência de crescimento de 1% desse percentual de novos casos a cada ano. Então, esses dados que ele sinaliza são dados que foram colhidos recente da Organização Mundial de Saúde. E nós já sabemos que a depressão, ela se afigura como uma das doenças que mais fará enfermos nos próximos anos. Já está acontecendo, mas a tendência, infelizmente, é que isso cresça. E aí a gente vai ter mais e mais irmãos em processos de desarmonia e desequilíbrio. O que vai acontecer nesse processo? Esses seres vão adoecer e, consequentemente, nesse processo de adoecimento mental, também estarão vulneráveis para esse processo. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, nós sabemos que o ser espiritual encarnado, ele é constituído de três aspectos. O primeiro, o espírito, né? De 3 elementos. O espírito, que é a sede da consciência do ser, ou seja, é o princípio inteligente. Perdoem, gente. Ele é o princípio inteligente do universo, é o campo de todas as causas. E cada espírito é uma unidade individual. Sabemos também, né, que tem o perispírito, que é um envoltório semimaterial, fluídico do espírito, que é uma substância de uma certa forma assim vaporosa aos nossos olhos, parece uma fumaça, algo assim. E esse perispírito, ele é retirado do fluido cósmico, né, universal de cada globo, de cada planeta onde o ser está, né, de uma certa forma habitando. E o perispírito, ele funciona como ser intermediário entre o corpo físico e o espírito, é quem faz a ligação. Então a gente pode dizer nesse caso aí que o perispírito é o campo dos efeitos. E o outro elemento, né, é o corpo físico. A gente já falou do espírito, a gente já falou do perispírito, aí a gente vai para o corpo físico, que é esse invólucro carnal que a gente veste, é um conglomerado de fluidos ponderáveis, mas também é uma energia condensada, densa, constituída de células, de tecidos, de órgãos, de sistemas e de aparelhos. Então sabemos que nós somos um só, nós somos 3 no conjunto para formar um. O espírito, o perispírito e o corpo. Então, dessa maneira, já com essa consciência que a gente tem. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Rosa. Boa noite, Aninha. Sejam bem-vindos, viu? Boa noite, Érica. E Maria Esther também. Então, a gente sabe também que o ser espiritual, que é uma centelha divina, consciência cósmica, é um caminho, né, que no universo em busca de um aprendizado, de evolução, e isso faz, de uma certa forma, de um modo mais específico, através das suas reencarnações. É assim que ele consegue aprender, é assim que esse ser espiritual consegue buscar o seu processo de evolução. É através das múltiplas reencarnações que a ele é permitido. Então, dessa forma, ele usa o seu perispírito, que é o agente modelador do corpo físico. Então, estabelecido esse processo reencarnatório, você tem a oportunidade de exercitar-se em função do seu livre-arbítrio, assumindo, então, condutas, comportamentos, os seus pensamentos, palavras e atos traduzem, de uma certa forma, uma aquisição de energia. Tudo isso é um conjunto que vai dizer quem esse ser é. Mas assim, a gente vai para aquela máxima dizendo, a gente sabe quem ele é, mas sabe-se também que tudo aquilo que ele fizer, que ele semear, tudo aquilo que ele provocar, né, de uma certa forma, está ligado ao seu livre-arbítrio. Mas
Considerando essa máxima, a gente já sabe também que toda semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é nesse processo aí da colheita que a gente pode dizer que está o cerne da questão. Porque com certeza a gente vai estar sujeito a medidas educativas das leis divinas se esses nossos pensamentos, palavras, os atos, se a nossa linha de conduta e comportamento não for condizente com o que está escrito na lei divina. Então, dessa maneira que a gente vai estar vinculado a esse processo educacional das leis divinas que sempre estiveram em disponibilidade. Quando a gente fala de leis divinas, não é uma situação nova. A gente não vai falar exatamente de que o nosso bondoso Pai Criador fez um upload lá dos processos deles e trouxe agora um pacote de leis que vão reger a gente. Não, elas sempre estiveram, elas sempre existiram. A gente que muitas vezes no nosso processo do desconhecimento, porque hoje nós já avançamos muito, mas a gente não tinha esse esclarecimento. Então, com base nisso, a gente vai entender que tudo isso, né, que a gente vive hoje já estava à nossa disposição e gravado na nossa consciência. Se nós avaliarmos ao longo da história, a gente vai ver que Hipócrates, lá no 460 anos antes de Cristo, já relacionava doenças nervosas com alterações de humor. Na Idade Média, a gente também já ouviu dizer que os médicos relacionavam doenças nervosas com processos demoníacos, porque naquela época da Idade Média se tratava muito isso, né? Em que o clero, os bispos, as igrejas se traziam de que se as pessoas não estivessem em processos condizentes, não se aceitavam as feiticeiras, não se aceitavam e não era comum o termo médium. Então, se as pessoas estivessem com comportamento, com palavreado, com uma conduta diferente do habitual, elas estavam endemoniadas. Olha só que pesado, né? Então, nessa questão dos endemoniados, até a frase é diferente para a gente falar, a gente vai ver que em todas as épocas da civilização humana tivemos obsidiados. Não eram endemoniados, obsidiados. Eles estavam assim. Como o povo não entendia, diziam que estavam com um demônio. Não é verdade? Então, se a gente for buscar na história, a gente vai encontrar que muitos deles obsediados, inclusive seres célebres que estão na história, que tinha de uma certa forma uma representatividade, já trazia no bojo da sua existência e na questão dos seus comportamentos, exatamente esse comportamento. Aí a gente traz alguns, não dá para listar todos, mas eu vou listar alguns rapidamente, para vocês terem ideia de que não eram pessoas pequenas. A gente tem aqui Nabucodonosor, né, do segundo, que era o rei dos caldeus. Ele pastava no jardim do seu palácio como se fosse um animal. Uma pessoa em pleno equilíbrio não faria isso. A gente tem também Tibério, que, envolvido por muitos espíritos cobradores, cometeu muitos equívocos, inclusive com muita maldade. A gente tem também, por exemplo, a época de Jesus, quantos ele não curou que estavam endemoniados? Se a gente for lá olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, no Poder da Fé, ele já começa trazendo a questão, né, do soldado que veio pedir pelo filho lunático que se jogava na água e se jogava no fogo ao mesmo tempo. Já era uma situação de obsessão. E Jesus já relata isso. Aí a gente vai ver também como Calígula, Gengis Khan, né, que marcaram presença na história em função, né, de comportamentos agressivos. E isso era em função de um processo obsessivo. A gente tem também Domício Nero, o nosso Nero, que em função de grandes desequilíbrios, entre tantos equívocos que ele praticou, ele mandou assassinar a mãe e a esposa. E
muitas vezes em desdobramento, ele encontrava com as duas e ficava ensandecido. E temos outros tantos, meus amores, que a gente encontra no decorrer da história. A gente tem Dostoiévski, que sofria ataques epilépticos. A gente tem Van Gogh, que cortou as orelhas num momento de insanidade e as enviou para a sua amada. E depois ele se suicidou dando um tiro. Melhor, com uma arma de fogo, e deu um tiro, né, na cabeça. Então, assim, muitos deles passaram por esse processo da obsessão e chegaram, né, no processo, inclusive, da subjugação, que é a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas que é a fase mais crítica da obsessão. Então, a gente teve quantos foram internados nos hospícios, médiuns que passaram por esse processo e que, pela falta de entendimento, foram tidos e tratados como loucos, porque ninguém entendia, ou na época a medicina não conseguia compreender, e em alguns casos hoje, na atualidade também acontece, não conseguiam compreender que aquilo não é uma loucura pura e simples, é um processo de interferência espiritual. Daí a importância, né, do entendimento, da plena relação entre ciência médica, ou a área da ciência, com a questão dos ensinamentos da espiritualidade, para que se possa entender e auxiliar da melhor maneira possível. Ritter também, bem lembrado, né? Bem lembrado, Ritter também é um caso claro de obsessão, porque as atrocidades praticadas por aquele ser, claro que ele não estava sozinho. Existia uma falange de espíritos trabalhando para que ele atuasse daquela forma, e de uma forma muito triste, digamos de passagem, né? Então, amigos, a medicina em todas as épocas tentou ajudar esses seres de uma maneira que se via, inclusive na fase inicial do estudo, né, na área, especificamente no campo da psiquiatria, alguns estudiosos já relacionavam essas doenças de origem nervosa e mentais, sendo como fosse a influência de espíritos, mas não sabiam como tratar, né? E também existia, como a gente já colocou, preconceito da época, que impediam, inclusive, que essas pesquisas avançassem. O médico que se debruçasse sobre isso, trabalhando e admitindo essa interferência espiritual, ele era tratado como um louco ou com preconceito na sociedade. Então, às vezes, essas pesquisas eram feitas e realizadas, né, escondidas em subterfúgio para que não se avançasse. Lembremos ainda que João Evangelista, né, aponta lá para a gente lá no livro Apocalipse, lá no capítulo 21, quando ele diz, né, quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, ele fala de feiticeiros, os idólatras, até os mentirosos, eles diziam que todos eles, né, teriam o seu momento, que iriam arder entre o fogo e o enxofre. Então o preconceito era muito grande, não se podia falar abertamente, não se entendia, essa é a realidade bem, e muitas pessoas sofreram dessa forma, né? E muitos sofrem até hoje. Essa é a realidade. Então, todos esses estão ainda sujeitos a grandes sofrimentos, em função também, talvez, dos seus merecimentos, o que independe, inclusive, da categoria social, intelectual, do indivíduo, não importa. O que importa é que eles irão se apresentar como obsidiados, como psicóticos, como psicopatas, porque estão tendo um comportamento à margem do que a sociedade enxerga, mas sem entender que o ser está doente. Essa é a realidade. Então, tratando aí da questão do conceito da obsessão, a gente vai entender que lá no Livro dos Médiuns, na questão 237 do capítulo 23,
Kardec sinaliza o seguinte para a gente, que a obsessão trata-se do domínio o que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E aí ele traz uma observação bem pertinente, que são sempre espíritos inferiores, considerando que procuram dominar, considerando que os bons espíritos não exercem sobre outros nenhum constrangimento. Isso é fato. Sinaliza, inclusive, que a obsessão apresenta caracteres diversos, que é necessário distinguir o que resulta de um grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produzem, tá? Então, o Livro dos Espíritos deixa muito claro para a gente que a obsessão não é algo que é brincadeira, que a gente não pode ficar chamando o outro de obsessor nosso, que a gente não pode estar simplesmente brincando com isso, porque é algo sério, é algo que requer, né, cuidado, é algo que requer uma intervenção e ela não pode ser feita por qualquer pessoa. Por que que não pode ser feita? Na avaliação de Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele diz o seguinte para a gente, que a obsessão, né, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, ou seja, é algo que é demorado. Obsessão, Marquinhos está perguntando aqui se a obsessão é um karma. Não, meu querido, não da forma como a gente entende. Por quê? Olha o que aqui Manuel Filomeno de Miranda diz. Que a obsessão, né, é um processo que vai acontecer e que você não vai conseguir se ver livre sem mudança de atitude, né, e sem a ajuda devida de uma forma rápida. Você não trata a obsessão da noite para o dia. Inclusive, ele disse que existe terapia especializada de segura aplicação e de resultados que não fazem se sentir de forma apressada. Sueli Caldas Schubert nos diz o seguinte, que a obsessão é cobrança que bate às portas da alma. E diz também que é um processo bilateral. Aí a gente já pode entender que não é algo que só acontece de lá para cá. Acontece porque tem uma sintonia. Acontece porque tem uma ligação. E Helena diz que ela se faz presente porque existe, de um lado, um cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido, injustiçado, e do outro, o devedor, né? Trazendo impresso no seu perispírito as matrizes de culpa, de remorso, de ressentimento, de ódio, que muitas vezes não se extinguiu. Porque nos nossos processos reencarnatórios, a gente traz débitos de outras vivências, a gente traz ainda gravado no nosso perispírito, porque ele é um carbono, onde fica gravado tudo que a gente pensa, faz, pratica ao longo das nossas existências. Então, é dessa forma que os espíritos nos encontram. A gente pode estar revestido de um corpo novo, mas o que está gravado no perispírito não se apaga. Então, se alguém vem me cobrar por algo errado que eu fiz numa outra vida, eu posso não lembrar, mas o espírito sabe. Dessa maneira, ele vem, como diz o povo, vem rodando com a cobrança e não quer conversa, não quer saber de nada. Isso é que nos torna, de uma certa maneira, né, passíveis dessa obsessão, porque tudo fica gravado. Então, considerando essa complexidade do assunto, a gente entende que a obsessão, entende ela como se fosse uma influência energética, mas ela é nociva e ela é causada por um ou mais espíritos. Quando eles vêm de equipe é que é complicado. E, de certa forma, alguns espíritos estão conscientes ou não, mas eles estarão manipulando, inoculando fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente até que o ser adoeça, até que o ser seja para eles, como a gente pode chamar, numa expressão meio aqui grosseira, uma presa fácil. Mas o principal vem agora. Tarcida, você já disse o que é obsessão, você já disse mais ou menos por que ela acontece, mas o que é que a gente pode fazer ou não deve fazer para que ela aconteça? Esse é o principal.
E aí a gente vai trazer alguns assuntos que às vezes incomodam. Porque vai falar do nosso eu, vai falar do ego, vai falar de atitudes que a gente faz e que muitas vezes não percebe que isso faz com que a gente venha a atrair alguns espíritos. Porque alguns você pode ter trazido das cobranças e débitos, como Sueli diz, de vidas anteriores. Mas o nosso comportamento do agora também faz diferença. Vamos ver algumas causas da obsessão para que a gente possa entender melhor? Olha aqui. De um certo ponto de vista, né, global, a gente pode afirmar que as causas da obsessão estão alicerçadas nas nossas imperfeições, do ontem ou do hoje. Quais sejam essas imperfeições? Os vícios, as paixões exacerbadas, as perversões sexuais, os crimes, a ganância, apego excessivo a pessoas ou objetos. Isso nos coloca, de uma certa forma, em uma sintonia vibratória com espíritos desencarnados em função de uma afinidade moral, estando, inclusive, o ser sujeito a reajustes e resgates específicos. Vamos trazer um exemplo rápido. Por exemplo, se hoje eu tenho um vício muito grande da bebida, posso não perceber que é vício, mas eu tenho um hábito de ingestão de bebida alcoólica regularmente. Eu começo a fazer disso uma prática, vou me tornando dependente. Um espírito que, na sua jornada encarnatória, hoje já desencarnado, tinha esse hábito, no plano espiritual ele vai sentir falta disso. O que vai acontecer? Ele vai buscar se unir a esse ser encarnado que está com esse processo de dependência, às vezes se instalando sem perceber. E ele vai provocar nesse ser uma vontade maior de beber, ele vai intensificar esse desejo para que o ser possa saciar também o desejo dele. E aí é que a coisa acontece. Alguém que bebia 1 ou 2 copos, durante uma vez na semana, ou só no final de semana, começa a sentir necessidade de beber mais. E depois ele começa a beber todos os dias. E o que vai acontecer? Ele vai estar sendo trabalhado e manipulado para que a cada dia ele beba mais e não tenha vontade de beber, de parar de beber. A família vai dar conselho, ele vai receber orientação de que deve parar, que deve buscar se tratar, mas ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Porque tem mais, gente, a gente pode dizer assim, tem mais espírito trabalhando com ele nesse processo. A gente tem um exemplo aqui bem interessante, tanto que os 2 espíritos, Emmanuel e o espírito Sheila, nos trazem várias orientações, inclusive através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos abrem o leque das possíveis causas da obsessão. E vale a pena ouvir, porque isso é um alerta para a gente. Olha o que é que eles dizem para a gente. Quais são as outras causas, além dessa que a gente sinalizou? A cabeça e mão desocupadas. Não é uma questão de relaxar um final de semana. É se deixar perder por essa situação de não ter nenhum compromisso, de não querer fazer nada no seu processo de evolução espiritual. A palavra irreverente, a boca maledicente, a conversa inútil, fútil, muitas vezes prolongada, a atitude hipócrita, o gesto impaciente, inclinações pessimistas, aquele ser que acha tudo ruim, que nada tá bom, que só fala mal, que não é proativo, que não vê nada de bom. Complicado, gente? Conduta agressiva, apego demasiado a coisas e às pessoas, a gente já viu isso lá, essa questão do materialismo. Quantos espíritos desencarnaram e ainda estão preocupados com os bens, com a família, com tudo que deixou aqui, não preocupado apenas porque não estava preparado, mas muitas vezes preocupado com o apego de que destinação está se dando a tudo isso. Se vocês lembrarem do filme Nosso Lar, a gente vai ver que quando o André Luiz retorna ao mundo físico com orientação e permissão dos benfeitores espirituais, a primeira visita que ele chega,
já depois de um tempo, já no nosso lar, já ter saído do umbral, quando ele retorna que encontra a esposa casada, os filhos grandes, né, já criados, a casa de uma certa forma com a outra orientação, ele se incomoda, sente ciúme porque tem apego ainda, e ele volta novamente para o umbral. André Luiz voltou para o umbral. A gente traz um umbral para a nossa companhia, a gente pode dizer assim. Então, o apego demasiado a pessoas e as coisas, o comodismo exagerado, esse é um outro ponto, tá? A solidariedade ausente, a falta de caridade, você que acha que não tem que ajudar ninguém, né? Tomar os outros por ingratos e maus. Todo mundo é ruim, ninguém presta, né? Ninguém me vê, ninguém me reconhece, todo mundo é ruim. Eu sou a vítima de tudo. Considerar, né, também por um trabalho pequenino que faça achar que é excessivo, que está carregando um fardo muito grande. Às vezes a gente não sabe, mas a gente tem companheiros no mundo espiritual também que não quer nada com nada, né? O desejo e apreço de reconhecimento, esse é um ponto interessante, que muitas vezes a gente fica presa a elogios, a lisonja, a querer, né, de uma certa forma estar num patamar em que eu sei mais, em que eu preciso me mostrar mais, porque isso vai me colocar numa situação de evidência. Tomemos cuidado. Todos nós somos aprendizes, e quando a gente acha ou se permite perder essa postura de aprendiz, achando que só vai ensinar, às vezes a gente não está sozinho nesse processo. E por fim, o impulso de exigir dos outros mais do que nós mesmos, cobrando, alertando, fazendo, né, trazendo expressões, querendo ensinar a todo mundo algo que muitas vezes eu ainda não consigo praticar. E aquela situação que a gente trouxe, qualquer vício, qualquer dependência, álcool, de drogas, do sexo desregrado, seja ele qual for, vai atrair companheiros que aqui também pensavam e se comportavam assim. Então que a gente fique atento a esses aspectos para que a gente não se torne, de uma certa maneira, alguém que vai atrair para perto de nós companheiros que a gente não vai querer ter do lado. E que eles farão questão de permanecer. E nós teremos dificuldade de nos separar. Porque o processo obsessivo, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda diz, é algo que é difícil, demorado e sofrível, né? Então, na avaliação até de André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele sinaliza que a gente caminha no universo sentidos e reconhecido pelos nossos afins. É isso que faz esse processo ser tão intenso. Então, a gente muitas vezes é temido, hostilizado, mas também é amado e auxiliado pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isto porque a gente exterioriza, né, de maneira invariável o reflexo de quem a gente é, dos nossos comportamentos, nos nossos contatos, nos nossos pensamentos, sem muitas vezes precisar exprimir uma única palavra para que essas simpatias ou essas repulsões aconteçam. Então, que nós possamos estar atentos a isso para que a gente não venha a sofrer essas interferências. Com relação à forma como essa obsessão se dá, os mecanismos utilizados pelos espíritos, é preciso que a gente compreenda que essa obsessão existe de espíritos encarnados e desencarnados, de uma forma recíproca. Um espírito, né, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos chama, e Kardec também sinaliza lá em O Livro dos Médiuns, ele diz que isso só acontece com espíritos inferiores. Se eu tenho hábitos edificantes de leitura, né, de oração, de caridade, de postura no bem, eu não vou ter do meu lado espírito inferior durante muito tempo, porque ele não vai ficar perto. Ele não vai querer saber de alguém que vai, poxa, a criatura só faz ler, só faz o bem. Para que eu vou ficar ali se eu não vou ter nada? Não vou conseguir coletar nada. Desiste e avança.
Mas se for ao contrário, ele vai ficar lá, né? Sim, Conceição está dizendo aqui que recordar, né, desgraças é vitalizá-las, fixando nos panoramas mentais. Sim, sim, é exatamente isso. A questão do pessimismo, a questão, muitas vezes, né, das resignações, reclamar de tudo, não pensar positivo, não ter uma atitude proativa de tá difícil, mas eu vou fazer minha parte, eu não vou me abater, eu vou tentar continuar, eu vou fazer algo para me melhorar. Isso é que um espírito que quer evoluir e que está no caminho conscientemente das leis divinas, não vai se abater, porque sabe que isso acontece por uma necessidade, por um motivo, mas que Deus está no controle. Se eu começo a me achar vítima de tudo, inclusive de Deus, eu não vou ter um posicionamento. Eu vou atrair para mim aqueles que acham que por conta de Jesus, por conta de Deus, eu estou sofrendo, que foi Ele o causador, e aí a gente sabe como é que o processo acontece. Então, que a gente precisa estar atento a isso. Voltando para a questão dos mecanismos, a gente já sabe de que acontece de desencarnado para encarnado. E isso vai acontecer em função, principalmente, de débitos, de merecimentos e o seu projeto espiritual. Aí a gente volta para uma questão bem interessante. A gente não sabe qual é o nosso projeto espiritual, mas a gente pode traçar um projeto de evolução, né, edificante, para que a gente possa cada dia botar um pontinho, subir um degrauzinho, permitindo que a gente não se deixe enredar por essas situações. E se a gente estiver em sintonia com as leis universais, o ser, né, não estará sujeito à manipulação, né, não estará sujeito a essa influenciação e inoculação de fluidos tóxicos a nível do seu campo eletromagnético, sofrer agressões específicas no seu corpo perispiritual e também no seu corpo mental. Então, que a gente precisa estar atento, porque isso em algum momento vai reverberar no nosso corpo físico e a gente vai adoecer, né? A ideia do obsessor é exatamente traçar um planejamento, encontrar e buscar tratar, né? Que a gente se sinta enredado em todos os aspectos e que a gente não melhore, que a gente só fique doente, né? Inclusive, eles vão começar a botar coisa na nossa mente para que a gente não siga o conselho da família, não busque médico, para que a gente não se trate, para que a gente não melhore, para que a gente não pense ou enxergue de maneira diferente. Rosianisa, estou dizendo aqui que tem um ditado que diz: diga que pensas que eu te direi que tu és. Deve ser isso mesmo, né? Ou diga com quem anda, direi com quem és, mas veja os teus pensamentos e veja quem você é. Isso é fato. Se a gente, às vezes, fica buscando outros mecanismos para saber quem fui eu no passado, o que eu fiz nas vidas anteriores, não precisa. Vou buscar regressão para saber o que foi que eu fiz em outras vidas, porque eu estou sofrendo. Não precisa. Pare e analise. O que é que eu penso? O que é que eu faço? O que é que eu falo? Se você analisar de forma criteriosa e verdadeira, você vai saber de fato quem é você com base naquilo que você pensa, vibra, fala, porque isso diz quem somos nós. E se você não tem um hábito de pensar negativo, de querer, né, brigar com alguém, de querer atrapalhar a vida de alguém, fique alerta. Você pode estar iniciando um processo de obsessão. Porque quando eu sei que esses pensamentos não são meus, eu preciso estar atento, porque tudo isso atrai. É verdade, Marquinhos. Então, a gente precisa trabalhar o nosso processo de autoconhecimento e trabalhar também o nosso processo de autoconhecimento e reforma íntima, que é uma transformação moral dentro de nós. Não deixem demorar, não percam tempo. Não se deixem enredar por outras situações que não seja um investimento em si mesmo. Então, amores, vamos avançar aqui, só para que a gente possa
falar um pouco mais sobre essas questões, porque isso a gente já viu, a gente já fala muito na casa espírita, mas muitas pessoas não entendem por que acontece. Né? Bezerra de Menezes, lá no seu livro Loucura sobre o Novo Prisma, ele nos diz o seguinte, que em alguns casos, né, da obsessão, acaba chegando num processo de loucura propriamente dito. Por que isso acontece? Porque se rompe a harmonia da ação da alma e do cérebro, o ser pensante e o órgão da manifestação do seu pensamento, porque ele vai estar envolvido num processo obsessivo bem mais intenso, né? E isso é chamado de subjugação. A obsessão simples é aquela que a gente sabe que acontece. O espírito vai ficar o tempo todo no encalço, ele vai somente querer que você, não vai querer que você vá para o centro, ele vai querer que você não leia, ele não vai querer que você busque algo edificante, que você continue com esse vício, potencializa ele. Mas às vezes existe outro aspecto da obsessão, que é a subjugação. E ela interfere muito mais na nossa vida, porque o ser, ele é literalmente manipulado, a ponto dele perder, a gente pode dizer assim, verdadeiramente a conduta, o discernimento, o equilíbrio e o domínio das suas faculdades mentais. E é nesses casos, né, em que acontece também o suicídio, porque o ser vai trabalhar isso. E o outro ponto é a questão da fascinação. Quando o ser fica fascinado por alguma coisa, né? Quando ele está envolvido e só vê de uma maneira, isso acontece muitas vezes até com médiuns, em que eles querem apenas dar comunicação de um espírito, colocam que precisam se comunicar, trazem essa questão de que esse espírito ele está ali sinalizando e já não é mais esse espírito, mas ele ainda trazem essa influenciação mental e tentam envolver o médium para que ele se comporte dessa maneira. Então a gente vai ver, né, a questão da obsessão, e ela, quanto à forma, a gente vai ver que ela acontece de uma forma ativa, né? Porque isso ocorre quando o ser espiritual que faz a obsessão tem a consciência do que executa, e assim faz em função do objetivo específico. Quero continuar bebendo, quero continuar fumando, quero continuar fazendo esse trabalho da conversa maledicente, trazendo a fofoca, quero continuar agressivo, então torno o outro, né, um manipulador, para que ele possa fazer tudo aquilo que ainda estava reverberando dentro de mim. De uma forma passiva, quando isso acontece quando o ser espiritual executa o processo obsessivo, mas não tem consciência do que faz. Age, às vezes, pela lei da afinidade dos fluidos. Isso também acontece, às vezes, quando um ente querido faleceu e fica na casa e fica tentando recuperar a vivência, o cotidiano, a rotina, já não percebe, não entende que desencarnou, acha que a família está tornando ele, não está ignorando ele, que ele é invisível, que ele não importa mais, que tudo que ele fez, que ele pagou, e começa a cobrar da família situações que já não deveria mais estar cobrando, mas porque não entende o seu processo. E a questão física, né, e a questão da localização física tem muito a ver com a forma que essa obsessão se dá. Ela pode ser física, ela pode ser psíquica, e ela vai também estar trabalhando de uma forma intensa ou não, porque esses espíritos, eles fazem todo um planejamento. Que a gente esteja atento quando a gente percebe que determinadas atitudes nossas já não são mais interessantes, a gente começa a não querer estar com a família, não quer mais estar no domingo, a gente não quer mais almoçar, a gente não quer mais jantar, a gente quer ficar longe de todo mundo, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe agredir, às vezes psicologicamente, às vezes verbalmente, entendeu? Também é um caso. Então a gente precisa estar atento, vigilante na oração, mas também vigilante nas nossas atitudes. Tá certo? Tá chegando próximo do nosso horário. Eu vou trazer aqui rapidamente que
algo que é bem interessante quando esse processo de obsessão, ele se dá por situações em que a gente provoca a auto-obsessão, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E a auto-obsessão é algo também que é complicado, porque isso acontece quando o ser é responsável por todos os sinais e sintomas que ele apresenta. Ele é considerando-se ele mesmo o mentor intelectual de todos os seus equívocos. Tem gente que se auto-obsedia, que se auto-sabota, e a gente tem que estar atento a isso, tá? Porque se somos todos espíritos, a gente precisa entender quem fui eu ontem. Se eu não consigo, eu preciso estar atento a quem sou eu hoje, para que eu não saia me equivocando e me colocando, né, numa posição mais delicada. Então, a gente precisa aí fazer essa autoanálise, estar atento ao que acontece. Se num trabalho, né, um médium traz um espírito que ele insiste em se comunicar, queira ou não o médium, e tem aquela ilusão de que o médium é extremamente inteligente, impede de reconhecer, muitas vezes, a maneira equivocada de uma comunicação que não é real, ou que ela foge, né, de uma forma até ridícula da característica daquele espírito. A gente precisa estar atento a isso, porque isso pode ser também um caso de fascinação. E por fim, a gente sinaliza aqui que tem tratamento. O que a gente pode fazer para se livrar de um processo de obsessão? Existem várias práticas. Processo da observação do comportamento, e se for o caso, mudança deles. A observação de que, se eu não tenho o hábito de orar de manhã e de noite, eu começo e fecho meu dia vinculado a quem? Sintonizado a quê? Trabalhe a oração, busque trazer um bom hábito de uma leitura edificante, de um processo que lhe ajude a uma sintonia plena com o alto, tá? Busque ler o Evangelho, assistir palestra, tomar um passe. Se o processo está aliado a um comportamento do corpo físico, uma dependência, procure um grupo de ajuda. Se é uma questão comportamental também, né, psicológica, busque um tratamento médico, mas alie isso a um tratamento espiritual. Como eu faço um tratamento espiritual? Busque um centro espírita que faça esse trabalho, que possa lhe dar essa orientação, com socorro, com a energia do passe, com uma terapia do Evangelho, para que você consiga encontrar as ferramentas que irão lhe subsidiar a sua cura e desvencilhamento desse processo obsessivo. Precisa ter disciplina, precisa ter vontade firme, precisa ter fé, porque como a gente disse no início, tá certo? E buscando um centro espírita que seja sério, você vai encontrar pessoas com autoridade moral que possa orientar, esclarecer e, inclusive, conduzir esse espírito que acha interessante, que acha engraçado lhe envolver nesse processo, mas quando ele encontra alguém com autoridade moral que possa, de uma certa maneira, não só repreendê-lo, mas entender, conversar, esclarecer, essa situação se torna mais fácil. Água fluidificada, muito importante também. Evangelho no lar também é importante, mas principalmente trabalhar o nosso íntimo, nos conhecermos, nos percebermos. Marcos está dizendo aqui, precisamos trabalhar o nosso comportamento diário, porque podemos atrair de forma inconsciente esses espíritos obsessores. Corretíssimo, Marcos. É no processo da autoavaliação, da vigilância, que a gente consegue encerrar, ou seja, findar esse processo. Obsessão é coisa séria, gente. Obsessão não é brincadeira. Estar chamando fulano e betano de meu obsessor também não é interessante, tá certo? Porque no momento em que a gente se vê enredado efetivamente numa obsessão, a gente vê o quão doloroso, o quão difícil é esse processo. Alguém que tem alguém vivenciando esse momento na família sofre junto. Com uma obsessão, a família toda sofre. Então vamos tratar com seriedade, vamos estar atentos, vamos nos vigiar, porque só a gente se vigiando, não é o outro, não é vigiar o outro. A gente precisa vigiar a nós.
A nossa responsabilidade, primeiramente, é individual. Agora, auxiliar todo aquele que precisa. Acolher, entender, buscar, levar o auxílio, tá certo? Uma conversa fraterna, acolher esse ser, porque ninguém fica obsediado porque quis ou escolheu. Às vezes, são nossas escolhas, mas todos nós temos livre-arbítrio e todos nós, em algum momento na nossa existência, também praticamos equívocos. Então, que a gente possa se compadecer do outro quando ele precisar de ajuda. E, principalmente, que a gente fique atento com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, com as nossas palavras, porque é elas que nos deixam, de uma certa forma, vulneráveis para esse processo. Gel está dizendo aqui que estejamos todos sempre atentos e vigilantes. Correto, meu. E ainda assim, às vezes é difícil a gente se livrar. Se a gente não tiver, é pior ainda. Então, vamos buscar esse auxílio, tá certo? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que ilumine sempre as nossas consciências para que a gente busque vibrar, trabalhar no bem, no amor, para que a gente possa. Uma sugestão que eu deixo aqui também: busque ajudar alguém, faça um trabalho voluntário, se alie a uma prática, a uma casa séria, porque isso edifica, trabalha o nosso coração, ocupa o nosso tempo, trabalha a nossa mente de uma maneira positiva. Quem é caridoso não se prende a situações menos infelizes. Que Deus nos abençoe, né? Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso trabalho com a gratidão ao Mestre Jesus, que nos permitiu, nessa noite, realizar mais uma tarefa. Trazer e internalizar os conhecimentos trazidos, né, por aqueles que trilharam caminhos antes de nós. Aprender com esses bondosos espíritos que nos permitiram sempre trazer o esclarecimento. Agradecer àqueles que vêm trazer a comunicação, sinalizando como se encontram no mundo espiritual. E rogar ao Pai Criador que se apiede, que tenha misericórdia de todos aqueles que nesse momento passam por um processo obsessivo. Que a vossa luz possa clarear a caminhada de todos, iluminando inclusive a consciência desses irmãos que ainda não despertaram para o bem, para o amor. Abençoa-nos, Jesus, nessa noite, nos ilumina, nos fortalece, preenche em nós a doce e firme vontade de trilhar o caminho do bem, do amor, da caridade, da humildade, virtudes necessárias para que a gente possa ser cada dia melhor. Gratidão, gratidão e gratidão a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por vocês estarem conosco nessa noite. Muito feliz. Obrigada, Gil. Obrigada, Gel. Obrigada, Aldinha. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Alda. Obrigada, Ivone. Obrigado, Marquinhos. Feliz em ter você aqui. Viu? Obrigado, Anísio. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui, viu, gente? Desejo uma noite iluminada, de sono refazedor. E segunda-feira estamos presencialmente lá no Cetrasc com mais um trabalho. Também nas redes sociais por aqui vocês podem assistir a transmissão, mas é muito melhor estar presente. Tem a energia da casa, tem a energia do passe, né? Tem o ver dos olhos, o abraçar, e a gente adora estar com vocês. Muito obrigada a vocês, uma boa noite, viu? Gratidão por tudo. Que Deus nos abençoe. A gente encerra aqui esse trabalho agora, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos vocês.